E paz a todos. Venho mais uma tarde trazendo o conteúdo da Palavra de Deus. E o tema desse vídeo de hoje se chamará Somos maus desde o ventre, né? Ou temos uma inclinação má desde o ventre, né? Basicamente, esse vídeo será para mostrar para muitas pessoas que talvez se achem boas, vamos dizer assim, né? Desconsiderando os seus próprios pecados, sem analisar profundamente o seu coração, os seus pensamentos, que no fundo todos são maus, independente de suas boas obras ou não, todos são maus, ok? E esse é o intuito deste vídeo, que eu gostaria de começar com um versículo que não está gravado aqui, mas que é um versículo que é a base, basicamente, para a gente entender esses textos, né? Que é o versículo de Mateus, né? Mateus 9, do 9 ao 13, que diz o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, né, e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos de Jesus: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores, né? Que seriam os cobradores de impostos e pecadores. Que nesse contexto eles geralmente pegavam um judeu da época, o Império Romano pegava um judeu da época e colocava como cobrador de imposto. E algum desses cobradores de impostos cobravam mais do que era mandado. Ou seja, eles eram julgados como ladrões, né? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E esse não vim chamar médico, não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento, significa o seguinte: que ele não veio chamar alguém que era bom, pessoas boas em si mesmas, compreende? Pessoas com uma natureza boa que sempre foram fiéis a Deus, compreende? A Bíblia nos chama de inimigos de Deus antes da nossa conversão. Então, não houve um sequer que fosse amigo de Deus. E a Bíblia declara também que não existe um justo sequer no mundo, ok? O único justo foi Jesus. O resto, não existe nenhum homem justo. E essa passagem que Jesus falou no versículo 13, ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, se encontra em Oséias 6, no versículo 6, ok? O livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que ele vai dizer o seguinte: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É basicamente isso que ele diz, né? E ele fala basicamente da misericórdia de Deus em salvar o seu povo, né? Tanto que desde o verso 1 até o 5, ele vai falar sobre isso, ok? Como por exemplo, no verso 2. Verso 1: Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aqui falando da salvação espiritual, ok? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva.
como a chuva serodia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, basicamente, ele está falando que ele pede para o homem que ele exerça a misericórdia que está na lei, ok? E não os sacrifícios. Porque os sacrifícios, ele pode enganar o coração do homem, ok? A pessoa pode pensar estar sacrificando grandes coisas para Deus, mas no seu coração não lhe vem pesar nenhum por conta dos seus pecados. Porque a longo prazo as pessoas começaram, já que é só pecar e oferecer um sacrifício a Deus, então eu não tenho por que me arrepender do meu pecado. É o que as pessoas pensariam a longo prazo, compreende? Então, não existe pessoa boa, não existe um justo sequer a ponto de Deus declará-lo santo como Jesus, entende? Não existe homens perfeitos. Basicamente isso. Vamos agora para Gênesis 6, do 1 ao 12, ok? Para relatar sobre a maldade que Deus viu na época de Noé, né? Diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus poupou aquele povo por 120 anos, a fim de que eles se arrependessem. Ok? Porque depois a gente lê de homens que viveram 900 anos, 300 anos, 400 anos. Então não faz nenhum sentido. Esses 120 anos não é que o homem passaria a viver 120 anos. É que o homem teria uma misericórdia dada por Deus de 120 anos. Ok? E foi o tempo que Noé pregou a esse povo, compreende? Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram filhos. E esses eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, de renome. Então, lembrando aqui, este versículo de Gênesis 6 não está falando que os filhos de Deus, que seriam os anjos, né? Os anjos caídos, se relacionaram com as mulheres e geraram um gigante. Não está falando isso. Okay? Quando fala filhos de Deus, fala de homens que serviam a Deus antes. Okay? Eram homens comuns de sua época, que serviam a Deus, que abandonaram a Deus para ter relacionamento com mulheres ímpias, mulheres pagãs. E através desse relacionamento surgiram varões de renome. Não fala que surgiu gigante. A Bíblia relata que havia gigante naquela época. Ok? Já existia gigante naquela época. É o que a Bíblia relata. Ok? Mas não fala que o relacionamento de um anjo e uma mulher faz com que nasça gigantes. Caso contrário, Satanás estaria utilizando essa estratégia até hoje. Ok? Caso contrário, Satanás utilizaria dessa estratégia até hoje. Porque seria a estratégia mais fácil para perseguir o povo de Deus. A ponto de, lá no mundo, eles conseguirem gerar gigantes através desses relacionamentos com mulheres e esses gigantes devorar a gente. Seria o método mais fácil. E você não vê isso acontecendo hoje em dia. Ok? Por quê? Porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu relacionamento entre homens e seres espirituais. Nunca aconteceu. Ok?
As pessoas interpretaram errado e eu era, antigamente, desses que interpretavam errado, ok? E fato é, eram homens de Deus, que serviam a Deus e passaram a ter filhos com mulheres mundanas. E um desses filhos, na verdade, foi Nimrod, né? No passado, que fala que ele basicamente foi um ditador de sua época, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e seu coração era só maligna continuamente. Ou seja, continuamente os homens só pensariam em prevaricar, em pecar, em fazer o que é mal diante de Deus. Ok? Então, se a Bíblia relata o tempo todo que os pensamentos desses homens eram mal continuamente, aqui já está imputando o pensamento como pecado, ok? Em que sentido? Sentido de cobiças, sentido de atração por aquilo que é mal, ok? Então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem sobre a terra, né? E pesou-lhe em seu coração. Aqui não é arrependeu-se no sentido de voltar atrás, ok? Não é arrepender-se igual nós, ser humano, se arrepende. É arrependeu-se no sentido de entristeceu-se, ok? Entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Então Deus se entristeceu de ver o rumo que a sua criação tomou, embora ele soubesse o rumo que tomaria, ok? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e também as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ok? Noé, porém, achou graça ante os olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ora, algumas pessoas pensam o seguinte, que quando Deus tem o poder para quebrantar o coração humano e não o quebranta, ele se faz culpado. E eu concordo com isso. Se Deus tem o poder para evitar que alguma catástrofe aconteça, e ele não faz, é justamente porque ele quer que aconteça aquela catástrofe, ok? E o que nós cremos é o seguinte, falando biblicamente, né? Falando corretamente segundo a palavra de Deus. Deus, ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. Tanto que é o que Jó declara. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz logo em seguida, nós estávamos recebendo o bem de Deus e o adorávamos por causa disso. Por acaso não receberemos também o mal que ele nos envia? Basicamente é isso que ele está falando. E a respeito dos pecados dos homens, Deus, ele decretou todas as coisas. Mas em que sentido os pecados dos homens foram decretados? Quer dizer que Deus, então, foi lá e soprou uma ideia maligna no coração de Saul, por exemplo, de perseguir Davi? Foi ele que foi lá e instruiu Saul a perseguir Davi? Não. A Bíblia diz o seguinte, que cada um é tentado quando é seduzido e atraído pela própria concupiscência de sua carne, ok? Pelo seu próprio desejo pecaminoso. Então, o que acontece? Existe a palavra de Deus ali, quando o Tiago fala isso, ele diz o seguinte, que não existe tentação alguma que não sobrevenha a nós, que não seja humana,
ou seja, que parte do nosso coração, que parte de nós mesmos a tentação, ok? Nós somos tentados quando nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo pecaminoso e damos vazão a esse desejo, fortalecendo ele dia após dia, de tal modo que a gente não consiga mais freá-lo, ok? A única coisa que freia os homens de cometerem maiores abominações é justamente a graça de Deus, ok? É justamente a graça de Deus. Não tem outra explicação. Tanto que a misericórdia de Deus, a Bíblia relata que ele dá a quem ele quer. Deus não é devedor de homem algum. Pelo contrário, nós somos devedor a Deus. Ok? E vamos então agora para Jeremias 17, do 1 ao 10. Basicamente, Deus ele pune o mal, né? Pune o homem mau. Mas não teria como a gente dizer o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Não teria como a gente afirmar isso se a gente não afirmar antes que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Ele tem controle de aonde o mal pode chegar e ele tem controle de aonde nós podemos ser influenciados ao bem, né? Então, o que acontece? Quando Satanás decidiu tentar Jó, e Deus deu permissão para que ele tentasse Jó, Deus limitou Satanás a não tirar a vida de Jó, ok? E percebemos isso claramente. Satanás não transpassou esse mandato como se ele fosse superior a Deus, ok? E a vida de Jó ficou vedada a Satanás. Basicamente, Satanás não pôde tocar na vida de Jó para matá-lo. Ele poderia colocar até mesmo doenças, só que essa doença não poderia levar Jó à morte, ok? Então, basicamente, Deus ele permite certas situações más com relação a seu povo, ok? Permite que seu povo passe por coisas horrendas, como por exemplo no passado. Muitos cristãos foram levados ao Coliseu de Roma e morreram ali devorados por leões. E você percebe que a narrativa bíblica né, a narrativa histórica e bíblica sempre foi essa, que o testemunho deles fortalecia ainda mais os novos cristãos e os cristãos que já estavam com eles a permanecerem na fé e a darem também a sua vida por Cristo, ok? Ou seja, algo que parecia ruim convertendo-se em algo bom para a salvação de muito mais almas, porque isso inspirou a coragem de muitos homens no passado, ok? E devemos lembrar, nós estamos em uma guerra. Em uma guerra você não vai ficar deitado numa cadeira tomando limonada como se nada tivesse acontecendo, ok? Então, lembrando desse clima de guerra que é o mundo espiritual, ok? E como o mundo espiritual influencia o mundo físico, logo a perseguição também será física, ok? Porque está nas profecias de Daniel, que ao anticristo será permitido fazer guerra com o santo e vencê-los por um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, seria os 3 anos e meio, ok? Vamos lá então. Jeremias 17, do 1 ao 10, vai dizer o seguinte: o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. O que significa gravado com ponteiro de ferro, com ponta de diamante? Basicamente está dizendo o seguinte, que os pecados de Judá estava cravado em sua carne, cravado em sua natureza.
Esses homens se tornaram homens naturais, que viviam a sua natureza pecaminosa, nem sequer se esforçavam para lutar contra o seu pecado. E ainda que se esforçassem, não teriam como mudar a sua natureza. Como, por exemplo, nos profetas, eles vão dizer, um dos profetas maiores, ou Jeremias, ou Isaías, ou Ezequiel, um desses três vai dizer o seguinte, que se o leopardo conseguir mudar as suas manchas, assim também vós podereis deixar de pecar, deixar a vossa iniquidade. Então, basicamente, se o leopardo não consegue deixar as suas manchas, que naturalmente ele nasceu, nós também não conseguimos deixar a nossa natureza pecaminosa, ok? Nós não conseguimos deixar de seguir o fluxo do rio, que seria a nossa carne, que seria o nosso coração pecaminoso. A palavra de Deus diz o seguinte, que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e aonde ele quer que esse rio vá, né, está nas mãos do Senhor como um rio. E onde ele quer que esse rio se incline, ele move o coração desse rei para isso. E isso mesmo diante de reis que vêm trazer a destruição do povo de Deus, como o rei Nabucodonosor, como diversos reis do passado, ok? Que vieram trazer a destruição aos verdadeiros justos de Deus, né? A gente percebe que esses mesmos homens acabavam por cumprir o desígnio de Deus e cumprir as profecias de Deus. Ok? E seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outreiros. Ó minha montanha do campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conhecestes, porque o fogo se acenderá na minha ira e arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele está falando de... É o mesmo homem, ok? É o mesmo homem que ele está falando. Só que faz três coisas que o Senhor odeia. O homem que confia no homem, fielmente, cegamente, faz da carne o seu braço, ou seja, se apoia em suas boas obras, ok? E não considera o seu próprio pecado, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, os seus pensamentos, as suas intenções sempre são malignas, nunca são intenções agradáveis a Deus, como lemos em Gênesis, né? Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Ou seja, ele está falando que esse homem não prosperará em nada, nenhum de seus caminhos, nem espirituais, nem físicos, nada, ok? Só que ele diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, ok? Ou seja, ele não vê esperança em suas boas obras, ele não vê esperança alguma em si mesmo, ele confia totalmente em Deus para a sua própria salvação. E ele diz, porque ele será como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Ou seja, num momento da época do ano em que não seria comum as árvores darem fruto, ela continua dando fruto, porque suas raízes estão estendidas para o ribeiro de águas. Ok? E ele diz o seguinte, e não se fadiga, né? Não se cansa, nem deixa de dar fruto. E nós conhecemos esse fruto como o fruto do Espírito Santo, ok?
domínio próprio, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, e por aí vai, tantos outros, o amor também, né, e por aí vai. São 9 características, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O Senhor está fazendo uma pergunta, ele declara, ele define. Enganoso é o coração, de quem quer que seja, ok? Pode ser do justo ou do ímpio, enganoso é o coração, independente de quem que seja. Mais do que todas as outras coisas, e perverso em si mesmo, mal em si mesmo. Quem o conhecerá? Quando fala de coração, está falando dos pensamentos e das intenções do coração dos homens, ok? E diz, eu sou o Senhor que esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tá vendo que ele diz que ele prova os pensamentos? Então, que sentido faria Deus provar os pensamentos se pensar em pecado não fosse pecado? Ok? Tem pessoas que acreditam que separam a tentação do pecado, sendo que a tentação já é o pecado em si. Por exemplo, no caso da cobiça que Jesus disse, aquele que cobiçar a mulher do próximo já adulterou com ela em seu coração. Já pecou com ela em seu coração. Então, basicamente, Deus não está falando que você cobiçar, você deixou de pecar, ok? Porque você não cometeu aquele ato, você não pecou. Não, as Escrituras estão declarando que somente a intenção de cobiçar já é pecado, compreende? Então, por isso que fala que não sobrevém tentação alguma que não seja humana, porque toda tentação parte do coração do homem, das intenções, dos seus desejos e dos seus pensamentos. E é o que o próprio Jesus disse, que do coração vêm os maus desígnios, a cobiça, o adultério, o homicídio. Tudo que é mal vem do coração do homem. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, não são os alimentos. Na verdade, são as palavras, porque as palavras revelam uma intenção oculta, ok? E as palavras do homem revelam o seu coração. É basicamente isso, ok? Por isso que se o homem se arrepender de seu pecado, aquela intenção não é contada, ok? Mas ele deve se arrepender de todo o coração. Então, ele prova os pensamentos, né? Esquadrinha o coração, prova os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, basicamente é isso. Deus sonda um coração do homem que é mau. Ele relata que homens que confiam em homens pecadores e cegamente confiam neles, nem sequer desconfiam desses homens. O que mais existe dentro da casa de Deus, né, dentro da igreja, é pessoas que não leem a Bíblia e confiam cegamente em pastores que não estão muito corretos diante da palavra de Deus, ok? Que distorcem uma coisinha aqui e outra ali, e eles acham que talvez não faça muita diferença, mas no fundo faz muita diferença, ok? Como, por exemplo, se eu disser que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, isso faz uma grande diferença em como a pessoa encara a vida, ok? Uma vez que ela vai pensar a longo prazo o seguinte: por que eu vou viver para dar a minha vida por Cristo se eu não vou estar mais aqui para passar pela grande tribulação, por exemplo? Compreende? Se eu não vou estar aqui, por que eu vou me importar com isso? Ok? E se esses pastores estiverem errados e estão errados, essas pessoas vão se sentir enganadas. E eu te pergunto, elas terão tempo para ir até esses pastores e perguntar para eles o porquê disso, o porquê daquilo? Não.
não terão tempo. Tudo que restará a elas é render a sua vida ao anticristo. Tudo que vai restar a elas é isso. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Okay? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. O negar a si mesmo já é algo impossível ao homem natural. Okay? Ele tem que depender totalmente de Deus para negar a si mesmo. Caso contrário, ele vai seguir o curso de sua natureza e vai cair em condenação. Okay? Então, o negue-se a si mesmo ali está implicando em negar até mesmo a sua vida, mesmo correndo risco de morte. Okay? O tomar a cruz é a mesma coisa. Representa você fazer-se participante dos sofrimentos de Cristo na Terra. E isso representa você carregar a sua cruz. Fazer-se participante das tribulações de Jesus Cristo na Terra. Ok? E seguir a Cristo implica em prática de mandamento. Ok? Amor ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, que é mais importante do que amar o próximo. Ok? Só que amar o próximo tem a sua importância, tem o seu devido lugar em nossas vidas, ok? Agora, Romanos 3, do 1 ao 20. Depois vamos permanecer em Romanos, vamos para Romanos 5, do 1 ao 21 depois. Ok? Então vamos lá. Romanos 3, do 1 ao 20. O que diz? Diz o seguinte. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todas as maneiras. Aqui, basicamente, está falando... basicamente que todos os homens, né? No capítulo 1 fala sobre a idolatria e a depravação dos gentios, né? Que ele fala que os homens se desviaram de Deus e por isso Deus os entregou a paixões da carne, né? Para fazerem coisas que não convêm. Homens com homens, mulheres com mulheres e por aí vai, né? Daí depois no capítulo 2 ele começa a falar dos judeus, na verdade, né? Que julgam as pessoas. O judeu que julga segundo a vista, ok? Que na verdade julga todos os homens. Como o primeiro verso aqui de Romanos 2 diz: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas e fazes tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, né, ou seja, praticando coisas iníquas, escapará do juízo de Deus? Ou despreza que suas riquezas, sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, né? Então, basicamente, ele vai construir essa narrativa no capítulo 2, de que o homem ele é indesculpável quando julga quem quer que seja. Ou seja, ele pode estar julgando o pior homem da face da terra ou um homem que não é tão mau, mas que tem um pecado escondido. Ok? Ele diz, ó homem, tu és indesculpável quando julga quem quer que seja, porque no que julga outro, a ti mesmo te condena. E aqui não está falando de homem sexo masculino, ok? Está falando do homem representando toda a humanidade. E diz, e logo não está dizendo que nós não podemos julgar. Tanto que no próprio livro de João, né? Se vocês lerem o Evangelho de João, vai dizer, não julgai segundo as aparências, mas segundo a reta justiça. E como julgamos segundo a reta justiça? Conhecendo a palavra de Deus, ok? Nós usamos a palavra de Deus para julgar o homem, é basicamente isso, não a nossa própria palavra. E aí ele começa a construir o capítulo 3, dizendo o seguinte, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual
a utilidade da circuncisão. Tanto que antes ele fala que o verdadeiro judeu é o circunciso em seu coração, e não aquele que foi circuncidado sobre a lei, mas que não cumpre os ritos da lei. Entende? Então, ele diz que o judeu é aquele que é exteriormente, no coração, e nem a circuncisão é exteriormente na carne, ou seja, no corpo, tirando o prepúcio do homem, né? Não é isso. Ele diz, porque é judeu que é exteriormente, e nem a circuncisão é exteriormente na carne. Mas judeu é no interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quando fala no espírito e não na letra, representa que a letra que está falando aqui é a pessoa conhecer a vontade de Deus e não praticar. Nesse sentido, a letra mata. Mas quando a pessoa conhece a vontade de Deus e pratica, aí sim ela está andando segundo o Espírito. Então, nesse sentido, o Espírito vivifica essa pessoa, compreende? Porque o Espírito guia ela a praticar essas coisas. É basicamente isso. Não quer dizer que o conhecimento de Deus é mal em si mesmo, ok? Pelo contrário, o conhecimento de Deus é bom, mas eles utilizam esse conhecimento para dar vazão a seus pecados, para continuar em seus pecados, ok? Então diz o seguinte, no capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita e em todas as maneiras, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas a eles. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Aqui, algumas pessoas poderiam estar pensando, né? Nessa época. Os judeus foram infiéis. Será que a circuncisão deles é válida? Será que o judeu tem alguma vantagem, né, com relação a nós? Eles que eram os gentios, né? Estava pregando ao povo romano. E ele diz, eles têm muita vantagem de muitas maneiras. Ele diz, primeira palavra de Deus foi confiada a eles. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira alguma, no verso 4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso em sua própria natureza. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras, e vença quando fores julgado. Seja justificado pela palavra de Deus, e vença quando for julgado por ele. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Por acaso será Deus injusto, trazendo ira sobre todos nós? Falo como homem. Ele abre um parênteses e diz, falo como homem. Ele diz, de maneira alguma. De outro modo, como Deus julgará o mundo, né? Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, Deus seria injusto se ele trouxesse ira sobre toda a raça humana e decidisse exterminar toda a raça humana da Terra? Não, ele diz que não seria injusto, ok? De outro modo, como Deus há de julgar o mundo todo. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda julgado também como pecador. Aqui no sentido de Paulo, está reconhecendo os seus pecados, está reconhecendo a sua injustiça, ok? E exaltando a justiça de Deus acima de si mesmo. Nesse sentido, Paulo está dando glória a Deus, levando Deus a ter glória, mas a ele mesmo ele está se humilhando, ok? Quer seja pela pregação do evangelho, quer seja por qualquer outra coisa. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Ou por que não dizemos, né, dele abre o parêntese, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos. Ou seja, ele estava falando daqueles que se opuseram à fé cristã, que ao não entender a graça e a diferenciar a graça da lei, eles acabaram imputando à pregação de Paulo algo errado, entende?
Ou seja, começaram a dizer que a palavra de Paulo estava dando incentivo aos homens a continuarem cometendo pecados. E o que esses tais homens diziam? Na continuação do versículo 8 diz o seguinte: façamos males para que venham bens, e a condenação desses é justa. Paulo está falando que ao eles distorcerem o verdadeiro evangelho, dando vazão para que os homens continuem cometendo seus pecados, coisa que Paulo nunca pregou, falando que os homens deveriam abrir mão de seus pecados. Mas alguns, entre os judeus, ok? Ou entre os gentios também, independentemente, eles acreditavam que talvez Paulo estivesse colocando a graça acima da lei ao ponto de a graça permitir que o homem continue pecando, ok? Mas isso vem da própria presunção do coração do homem, ok? Ele diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira alguma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo. Isso aqui ou está em Isaías, ou está em Ezequiel, ou está em Jeremias. Um desses profetas maiores, essa palavra que ele está citando. Ok? Mas é mais provável que esteja ou em Jeremias ou em Isaías, ok? Não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, ele enfatiza. Ele diz, não há um justo. Depois ele enfatiza, não há um sequer. Você não consegue encontrar um que seja justo. Assim como em Provérbios 20, versículo 6, se não me engano, vai dizer o seguinte. Eu falo isso porque eu li hoje, tá? Eu não sou muito bom em decorar versículos. Provérbios 20, versículo 6, vai dizer o seguinte, que cada homem proclama a sua própria bondade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Este versículo está falando que os homens da boca para fora falam que são bons, mas e na hora de provar a sua bondade, a sua fidelidade a Deus, como eles se saem? É basicamente isso que esse versículo está mostrando, que o homem fidedigno, o homem fiel a Deus, é muito raro de se achar, ok? Não é como o mundo define. Eles falam de uma fé natural, ok? Em que o homem consegue ter fé por si mesmo. Eles negam que a Escritura diz que a fé é um dom de Deus, que não provém de obras para que ninguém se glorie, ok? Ou seja, a fé não vem do coração do homem. A fé é um presente dado por Deus ao homem e preservado por Deus, a fim de que esse homem alcance a salvação, quer em vida, quer em morte, ok? Quer seja arrebatado em vida, ou quer seja dando a sua vida por Deus, esse homem será salvo. Porque, caso contrário, não poderíamos dizer que tudo coopera para o nosso bem, ok? Isso implica que o mal contribuirá para o bem, ok? O que a gente diz com relação àqueles que são muito felizes na Bíblia? A gente chama eles de bem-aventurados, concorda? Pois bem, em Apocalipse é um anjo dizendo, não um homem, tá? Esse anjo diz o seguinte a João, que quando começa a grande tribulação, basicamente, ele começa a dizer o seguinte, que bem-aventurado é, desde agora, os que morrem em Cristo Jesus, porque morrem para descansar de seus trabalhos, porque suas obras os acompanhem, ok? Então, basicamente, o anjo ali está descrevendo essa pessoa como muito feliz por dar sua vida a Deus, porque está descansando de seus trabalhos na terra, ok? Porque as suas obras os acompanham e basicamente o lago de fogo não tem mais poder sobre eles, ok? Eles terão um advogado no céu. Mas não é assim com os ímpios, com os perversos. Eles não terão um advogado, eles estarão só. E como amaram esse mundo,
e deram vazão aos pensamentos de Satanás em seus corações, eles mesmos terão Satanás como defensor deles, e não o próprio Deus. E eu te pergunto, Satanás tem algum poder para defendê-los? Não tem. Não há ninguém que entenda, ou seja, que entenda a palavra de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Ele está falando até mesmo de buscar a Deus. Não há quem busque de todo o coração a Deus. Ok? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum somente sequer. Ou seja, até mesmo o bem não existe. Porque se você faz o bem com a intenção errada de se gloriar, diante de Deus você já não tem galardão. Você já não tem recompensa. Ok? Então, basicamente é isso. Não há nem quem faça o bem e não há quem busque a Deus. É o que a palavra de Deus diz. E sua garganta é o sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, ou seja, falam mentiras para todos os homens. Quer quando eles estão fazendo um negócio, quer quando eles estão fugindo de alguma dívida, ou qual a mãe ou qual o pai que nunca disse para os filhos falarem: vai lá e fala que eu não estou aqui. Ou seja, incentivando os filhos a falarem mentira. Ok? Sendo que a palavra de Deus é Novo Testamento, não é Velho Testamento, tá? Novo Testamento diz: fale cada um a verdade com o seu próximo. Quando fala próximo, é qualquer próximo, ok? Isso implica até o seu próprio inimigo, a pessoa que se considera seu inimigo. Sua garganta é o sepulcro caiado, né? O sepulcro aberto. Não há língua, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Isso falando com respeito a homens violentos, né? E até os homens que dizem que não são violentos, eles são violentos no fundo. Sabe por quê? Porque já teve vezes que homens que diziam ser bons e que eram considerados bons aos olhos dos outros, já pensaram em matar o outro quando algo não agradou eles. Ok? Esse mero pensamento em matar já era um pecado. Ok? Então, nesse sentido, não há nenhum sequer que não seja violento e derramador de sangue. Ok? Em seus caminhos há destruição e miséria. Daí você pergunta para mim, mas você já passou por isso na sua cabeça? Claro! Diversas vezes essas coisas já se passaram pela minha cabeça. Ok? Não tem como você dizer que não vai passar pela sua cabeça. Então, isso seria dizer que você não é pecador. E a própria palavra de Deus, na epístola de João, né, vai dizer que se dissermos que não temos pecado, nós mentimos e tornamos a palavra de Deus mentirosa. Ok? Mas se nós confessarmos pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso que eu creio fielmente que até mesmo os pecados, na mente e no coração e nas intenções do homem, devem ser confessados a Deus. Ok? E isso para que o homem não fique só se atentando às suas próprias coisas boas, viu? Porque aí sim ele vai perceber o quão mal ele é. Seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram um caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, quando eles praticam seus pecados, quer em oculto ou em público, eles não têm medo de cometer, eles não têm medo de Deus, né? Às vezes, quando eles estão pecando em oculto, eles pensam, Deus não está vendo. E a própria palavra de Deus, em Isaías, vai relatar que o homem que fala assim, ele está traindo a ira de Deus sobre si, basicamente. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Quando fala todo mundo, é todos os homens, ok? No sentido de toda a humanidade. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ok, agora indo para Romanos 5, diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, mediante a fé que vem de Cristo, né? Temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? No mundo nós não tínhamos paz. Nós não tínhamos. Somente em Cristo você encontra a verdadeira paz. Somente em Cristo o seu coração não vai te acusar diante de Deus. Ok? Mas a mesma palavra de Deus vai dizer o seguinte, na Epístola de João, né? Que é antes de Apocalipse. É antes de Judas, que é só uma página no livro de Judas, e daí vem o livro de Apocalipse, né? Nessas epístolas, ele vai dizer o seguinte, que se o nosso coração nos acusa em algo, ele diz o seguinte, se o nosso coração não nos acusa em algo, nós estamos em paz diante de Deus, a nossa consciência está em paz diante de Deus, porque foi perdoados os nossos pecados e ainda assim foi perdoados os nossos pecados e a gente não se sente condenado, ok? Mas ele diz, mas se o nosso coração nos acusar em algo, sabemos disso, que o maior que o nosso coração é Deus, ok? E que temos um advogado no céu, juntamente com o Pai, que é Cristo. Ou seja, ele está falando que não somente que maior que o nosso coração é Deus, no sentido de o nosso coração nos acusar de um pecado que a gente já pediu perdão e já foi perdoado por Deus, ok? Não somente nesse sentido, mas no sentido de ter um advogado, ok? Que é Cristo, ou seja, para ele defender a nossa causa, porque às vezes a gente já vai pedir perdão por um pecado e Satanás vai querer nos tentar no seguinte, de a gente se sentir culpado por aquilo que Deus já perdoou, ou seja, trazer à memória os pecados antigos, ok? E por isso que ele fala, maior que o nosso coração é Deus, nesse sentido, porque o tentador, ele não tem um dia sequer que ele não nos tenta, ok? E a própria tentação em si já configura em um pecado, ok? E a maioria dos pecados, ele provém de falta de fé. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que por falta de fé, por falta de crer verdadeiramente na palavra de Deus, de que fui justificado pela fé, eu acabe me desesperando, achando que eu perdi a minha salvação. Ok? Ou então, por falta de crer verdadeiramente na palavra de Deus, na graça que existe, não na graça que os homens inventam, eu acabo por achar que a lei não é válida. Eu acabo por transgredir os mandamentos de Deus, por achar que a graça me permite pecar. Ok? Sendo que a graça não é essa. A graça, a verdadeira graça, ela não permite que o homem peque. Ela é o poder de Deus para fortalecer o homem, para vencer as tentações. Se a graça é o poder de Deus que faz com que o homem vença as tentações, como então eu posso dizer que a graça é o poder de Deus dando carta branca ao homem para que ele cometa o seu pecado? Não. A graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Nós somos fracos com relação a vencer o pecado.
E essa graça vem justamente dando o que nos falta, o que nós não temos por nossa própria capacidade, que é o poder para vencer o pecado. Ok? Então aí vem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo há verdadeira paz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos de passar ou de sofrer as tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele está falando que a gente se gloria na glória de Deus, né? Mas também que a gente se gloria nas tribulações. Essas tribulações, muitas vezes, eram tribulações físicas, perseguições físicas. Não apenas perseguições morais ou ideológicas, mas físicas. Ok? Porque Cristo, estando em nós, ainda fracos, Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tá vendo? Ele não diz que ele morreu pelos justos. Como o próprio Jesus disse, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Porque o homem que se considera justo, ele não vê em si mesmo um pecado para confessar. Ok? E ele se torna arrogante, e a sua arrogância o abate, o destrói. E ele ensina aos outros essa arrogância. Ok? Então, por esse motivo, o homem arrogante, ele é difícil de quebrar com palavras humanas. Por isso que o único que o quebra é Deus. Ok? Ele diz o seguinte, porque apenas alguém morrerá por um justo. Isso falando em sentido humano, né? Mas poderá ser que pelo homem bom alguém ouse até morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda maus em nossa natureza. Ok? Então, basicamente, ele não está falando que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda justos. Não. Ele está falando, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus, né? A condenação. Porque se nós, sendo inimigos, a Bíblia nos declara como que nós estávamos antes de conhecer a Deus, antes do evangelho ser pregado a mim, como era o meu estágio? Inimigo de Deus. Eu não era amigo de Deus. Como muitas pessoas aí fora falam que tem como Deus seu amigo. Pelo contrário, a Bíblia aqui está declarando que nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia relata que o homem que recusa arrepender-se de seus pecados, ele permanece sendo inimigo de Deus. A ira de Deus permanece sobre ele. E aquele que não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele basicamente está atraindo a ira de Deus que já estava sobre ele. A ira de Deus só vai crescer dia após dia para esse homem. Ok? E diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, ou seja, o perdão dos pecados. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram, né?
Por isso que toda a raça humana pecou. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo a lei. Ou seja, antes da lei, o pecado já estava no mundo. É o que ele estava querendo dizer. Mas o pecado não é imputado aonde não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Seria figura, né? Simbologia, ou um símbolo de como Cristo seria, né? No sentido do que, assim como por Adão reinou o pecado sobre todos os homens e veio sobre todos os homens a morte, assim, na justiça de Cristo, todos os homens seriam considerados justos diante de Deus. Aqueles que crescem verdadeiramente em Deus seriam considerados justos e herdaria sobre eles a vida eterna, ok? No lugar da morte eterna. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Ou seja, não é assim a graça, igual na ofensa, né? No pecado. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, né? Ou seja, a gente consegue descrever esse versículo como o seguinte: assim como em Adão todos foram feitos pecadores, assim também em Cristo muitos serão salvos da ira. É basicamente isso. Quando fala muitos, não fala de todos, ok? Porque a Bíblia não fala que todos serão salvos, ok? E não foi assim o dom com a ofensa, porque um só pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Ou seja, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos uma vida em que nós acumulávamos dia após dia pecado sobre pecado. E essa graça vem para salvar até os piores dos homens, mas no sentido de que Cristo o salvou, ok? E o mais ideal seria fazer o seguinte, já que o homem, como eu posso dizer, aceitar Cristo como seu salvador seria antibíblico, no sentido de que Deus já é digno de toda aceitação. O homem, pelo contrário, ele é indigno de qualquer aceitação de Deus. Ou seja, na realidade nós deveríamos lutar para que Deus nos aceite em seu reino celestial, e não para que ele seja aceito por nós, que somos pecadores. Ok? Uma vez que nós não aceitamos completamente a verdade de Cristo. Ok? Quer tirar uma prova disso? Saia no mundo aí fora e comece a evangelizar. Você vai ver como que é o pensamento dos homens. Eles falam que ele tem Deus como seu amigo, sendo que a palavra de Deus os declara como inimigo, por não praticarem o mandamento de Deus. Como o próprio Cristo disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes tudo quanto vos mando. Ok? Não foi assim o dom como ofensa, porque só um pecou, ou um só que pecou, porque veio o juízo de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida eterna.
ou seja, o ato de justiça de Cristo na cruz. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Okay? Ou seja, a mesma coisa. Pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um só homem, que é Cristo, o próprio Deus, muitos serão feitos justos. Muitos não representa todos, ok? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, basicamente, nós podemos ver isso, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Ele era perseguidor dos cristãos. E a graça superabundou nele. E o próprio Jesus fala o seguinte, que tinha um rei, né, que tinha 2 servos. É uma parábola que ele diz, né? E ele pergunta para o fariseu depois, quem esse rei amou mais, né? E ele diz o seguinte, tinha 2 servos. Um devia uma quantia que era pouca para a época, eu não vou saber qual o valor específico, e o outro que devia um absurdo para a época, porque era um preço elevado que esse homem praticamente não conseguiria pagar. E esse homem talvez tinha chance de pagar, mas esse aqui não tinha chance nenhuma de pagar a dívida, ok? É basicamente isso. E daí diz que esse rei perdoou a dívida dos 2. E daí ele perguntou, a quem esse rei amou mais? Daí ele diz, aquele a quem ele devia mais. Aquele que devia mais, ele derramou maior amor. Tá entendendo? É basicamente isso. Tem pessoas que foram muito mais fundo no pecado do que eu e você. E essa pessoa, quando ela é salva, Cristo perdoa seus pecados, ele derrama uma medida de graça maior do que ele derramou sobre mim e sobre você. Ok? Por quê? Porque os pecados dessa pessoa eram muito mais graves, muito maiores. Compreende? Como no caso do próprio apóstolo Paulo. Maior foi a medida de graça derramada. Compreende? Quer dizer que a medida de graça que Deus derramou sobre a nossa vida não é importante? Pelo contrário, ele derramou medida de graça sobre a nossa vida de tal modo que nos leva a viver como o apóstolo Paulo viveu e morrer como o apóstolo Paulo morreu. Ok? A medida de graça para morrer por amor de Cristo é igual para todos. Ok? E isso digo a respeito daqueles que receberam o Espírito Santo verdadeiramente. Ok? E não os que plagiaram isso. Não os que fingiram ter um derramar do Espírito. Não os que, por parecerem espirituais, quiseram plagiar os dons. Ok? Enfim, graça e paz a todos. Espero que tenham entendido. E um alerta desde já, não confie nos homens. Confie somente em Deus para a interpretação de sua própria palavra. Ok? E para a prática de sua própria palavra também. No momento em que me converti, verdadeiramente, foi o momento em que eu não estava na igreja. E que eu senti no coração de sair da igreja para estar com Cristo, permanecer com Cristo. E não como os hipócritas dizem, eu vou sair para dizer que eu vou estudar a palavra de Deus e permanecer com Cristo, mas eu vou viver a vida de pecado e vou esquecer Deus no mundo. Não. Eu fui com o coração sincero, disposto a aprender de Deus. E eu lembro que eu dizia para Deus, quando eu começava a orar, Senhor, os homens são mentirosos por sua própria natureza. Se eles disserem, pode ser que cause alguma confusão na minha mente, porque eu ainda não tenho entendimento da tua palavra. No entanto, tudo que o Senhor disser a mim, e tudo que o Senhor ensinar a mim, acreditarei. E se um homem confessar essa coisa que o Senhor ensinou a mim,
acreditarei. E se por acaso em algum vídeo que eu ver de algum homem pregando, basicamente, se eu comprovar em tua palavra que ele está correto, aceitarei a pregação deste homem. Caso contrário, não. E eu disse: Senhor, eu estou disposto a abrir mão de tudo que eu sei e que talvez esteja errado, para aprender tudo de novo, corretamente com o Senhor. E foi o que aconteceu. Uma das coisas que eu acreditava errado, basicamente era o arrebatamento antes da grande tribulação. Ok? E basicamente o arrebatamento depois da grande tribulação foi muito mais difícil eu aceitar, porque eu teria que aceitar que teria que dar minha vida por Cristo. Ok? Então, ao pregar essas coisas para você, isso arde muito mais no meu coração, porque de fato eu tenho que aceitar essas coisas. Porque eles negam o fato que Jesus disse que nós passaríamos por tribulação. Tanto que no sermão escatológico, ele diz o seguinte, que seria o sermão sobre o fim dos tempos, né, que Jesus falou, de Mateus 24. Ele diz o seguinte, eu vou até abrir para vocês não falarem que sou eu mesmo. Se não me engano é no verso 9. No verso 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. Em outras traduções está, então vos entregarão a tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas você percebe que ele fala aquele que perseverar até o fim será salvo. Logo depois ele falar que a gente seria perseguido e morto. Então, você dar crédito a esses pastores que falam que a gente não vai passar pela grande tribulação, por exemplo, é você passar por cima da palavra de Deus que diz que nós seremos perseguidos e mortos. Compreende? É basicamente isso. É você colocar o homem acima de Deus. Por isso ele fala, maldito o homem que confia no homem e tem a sua carne por braço, confia em suas próprias obras e afasta o seu coração do Senhor. Ou seja, afasta os seus pensamentos, as suas intenções do Senhor. E isso por rebeldia, por não aceitar a palavra de Deus. Nós somos tardios em crer em Deus e por isso sofremos muito mais. Ok? Fica esse ensinamento para você aqui no final. Uma ótima semana a todos.